Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós, mais uma vez, estarmos juntos no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Isso mesmo, a Bíblia que vai nos alimentando e orientando a nossa vida em cada passo que nós damos. Quero convidar você, nesse momento, a abrir seu coração. Estamos dando sequência ao estudo do livro do Apocalipse de São João, o livro das Revelações. Então, supliquemos ao Divino Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos pegar aí a nossa Bíblia. Pega a sua Bíblia, a sua palavra de Deus, seu caderno de anotações do estudo bíblico, para que a gente possa agora entrar nos capítulos que falarão das realidades futuras, de 4 a 22. Então, anota aí o texto de hoje, Apocalipse 4, versículos de 1 a 11. É o capítulo todo. Apocalipse 4, versículos de 1 a 11. Vamos ler o texto bíblico? Depois disso, vi uma porta aberta no céu. E a voz que antes eu tinha ouvido falar-me como trombeta disse: sobe até aqui para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Imediatamente fui movido pelo Espírito. Havia no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado tinha um aspecto de uma pedra de jaspe coralina. Um arco-íris envolvia o trono, com os reflexos de esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos. Neles estavam sentados 24 anciãos, todos eles vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como que um mar de vidro cristalino. No centro, em redor do trono, havia 4 seres vivos cheios de olhos, pela frente e por detrás. O primeiro ser vivo era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um touro. O terceiro tinha rosto de homem. O quarto era semelhante a uma águia em pleno voo. Cada um dos 4 seres vivos tinha 6 asas, cobertas de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite, sem parar, proclamavam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. Os seres vivos davam glória, honra e ação de graças ao que estava sentado no trono e que vive para sempre. E cada vez que os seres vivos faziam isto, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono, para adorar o que vive para todo sempre. Depunham suas coroas diante do trono de Deus e diziam: Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Por tua vontade é que elas existem e foram criadas. Entramos no tempo da revelação. E João é levado em espírito, em êxtase, ao céu, para contemplar a liturgia celeste. E nessa primeira visão da liturgia celeste, ele vai ver o Pai, o Criador de todas as coisas, sentado no trono. Vejam só, nós vamos perceber aqui uma estratégia de Deus. Diante de toda a revelação das dificuldades, tribulações, perseguições, manifestação do anticristo, não é? Tudo aquilo que os cristãos vivem, não é? Na sua luta, no seu combate, em primeiro lugar, Deus revela a João o céu. Então, ele imediatamente entra em espírito. Havia no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado tinha o aspecto de uma pedra de jaspe coralina. Não é? A plenitude, não é, daquele que está sentado, o Pai, Criador de todas as coisas. Um arco-íris semelhante ao aspecto de uma esmeralda envolvia o trono. O arco-íris
revela a aliança, o Deus da aliança, o Deus que não volta atrás, a nova e eterna aliança. Ao redor do trono havia outros 24 tronos. Neles estavam sentados 24 anciãos, todos com vestes brancas e coroas de ouro na cabeça. 12 tribos, 12 apóstolos, 24 anciãos, representa a plenitude dos salvos, daqueles que estavam salvos, e eles tinham coroas, a coroa das virtudes, virtudes heróicas, a veste branca da santidade. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, as teofanias, muitas vezes expressa lá no Êxodo e também nos outros livros da Bíblia. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ali a presença do Espírito Santo e dos 7 dons de santificação que levaram até ao trono de Deus os salvos, os santos. Na frente do trono havia como que um mar de vidro semelhante a cristal. No centro, em volta do trono, havia 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por detrás. Aqui tem um detalhe importante que a gente pode trazer para a nossa meditação, não é? Aqui, esses 4 seres vivos. O primeiro ser vivo tinha a semelhança de um leão. Aqui, representando o Evangelho de São Marcos, que começa com a voz que clama no deserto. O segundo, semelhante a um touro, o Evangelho de São Lucas, representado pelo touro, que começa com relação ao sacrifício do templo. O terceiro tinha um rosto de como ser humano, o Evangelho de São Mateus, que é o ser humano representado ali na genealogia, que começa a genealogia de Jesus no Evangelho de São Mateus. E o quarto era semelhante a uma águia a voar, o Evangelho de São João, aquele que tem a visão mais ampla, uma amplitude de visão e a presteza da águia, Então o leão, que mostra a autoridade divina, o touro a força, o homem a inteligência, a águia a presteza. Mas aqui tem um detalhe, eles tinham olhos na frente e atrás. Isso significa que a partir dos evangelhos que nós conseguimos enxergar a nossa vida adiante, mas também interpretar o Antigo Testamento. Por isso os olhos atrás, onde a gente, olhando para frente, para o Evangelho, para a revelação, nós conseguimos entender o Antigo Testamento, aquilo que veio para trás. Cada um dos 4 seres vivos tinham 6 asas. 4 vezes 6, 24. Então, mostrando aqui o poder do Evangelho de santificar os 24 anciãos no trono, a pureza, a santidade, cobertas de olhos ao redor e por dentro, dia e noite proclamavam sem cessar: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que vem. Cada vez que os seres vivos davam glória, honra e ação de graças ao que estava sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono e adoravam que vive pelos séculos dos séculos. Depunham as coroas diante do trono. Porque quem que deu a eles a capacidade de serem virtuosos? Esse Deus que eles estão depondo as coroas, em respeito, em adoração. E diziam: Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade foram criadas e vieram a ser. A liturgia celeste é mostrada a São João, a presença de Deus, a presença dos salvos, dos santos, daquilo que Deus faz na criação, toda a obra da criação, mas a adoração contínua no céu, o esplendor, a glória. Então, tudo que os cristãos tiverem que passar daqui para frente, que será revelado, nada se compara a essa glória. É essa a esperança cristã. Nós esperamos o céu, nós esperamos a vida eterna, nós esperamos um dia estar nessa liturgia celeste, diante do trono de Deus, também com vestes brancas, coroados pelas virtudes que nós conquistamos pela graça de Deus, vivendo essa pureza, essa santidade e declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, Deus do universo, o Criador de todas as coisas, digno de todo louvor e honra. A adoração celeste é apresentada antes do sofrimento, antes da perseguição, da dor, do combate contra as feras, a besta fera, de tudo aquilo que vai suceder dentro da dimensão da perseguição, do caos da natureza e de tudo aquilo que é até mesmo os ataques diabólicos demoníacos. Para dizer: cristãos, apesar de todo sofrimento, dor, perseguição, martírio, o que vale a pena é permanecer fiel
para um dia estar nessa liturgia celeste adorando a Deus na eternidade. Qual é a mensagem que nós devemos colher hoje? A contemplação da liturgia celeste nos dá a garantia de que tudo o que Deus preparou para nós é grandioso e eterno. E é por isso que devemos lutar e esperar. A esperança não decepciona. Ainda que passemos por tribulações, perseguições, sofrimentos, a certeza do céu deve ser a nossa esperança e o que move o nosso coração e a nossa vida para a fidelidade. Essa é a certeza. O céu foi preparado para nós e um dia nós também estaremos diante do trono de Deus, adorando, glorificando e exaltando aquele que é digno de todo louvor e adoração. Vamos rezar? Senhor, essa revelação do céu é para nós motivo de alegria, motivo de ânimo, certeza, Senhor Deus, de vitória definitiva, mas também esperança que move o nosso coração para a direção certa. Ainda que nós atravessemos o vale da morte, a perseguição, a humilhação, os sofrimentos profundos, até mesmo o martírio da reputação, ou até mesmo o martírio de sangue, tudo valerá a pena diante daquilo que o Senhor preparou para nós. Então não deixe o nosso coração desanimar diante da perseguição, diante dos sofrimentos, das exigências da vida cristã, mas que essa esperança possa mover cada vez mais o nosso coração para essa felicidade eterna que é a sua presença, para esse lugar de adoração que é o céu, para essa liturgia eterna que nos espera. Não nos deixa sucumbir nem desanimar, mas que a esperança possa nos mover na direção do céu, da eternidade. Obrigado, Senhor, por essa revelação e obrigado por nos conduzir cada vez mais no caminho da felicidade eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, o céu é uma certeza, é uma realidade. E João pôde contemplar ali o trono de Deus Pai, o Deus Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. E nós precisamos confiar e esperar nesse céu. Dessa forma, nós passaremos por qualquer provação, sofrimento, tribulação, porque a certeza do céu é o que habita a nossa alma. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.